Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Olha só, o refrigério teológico da aula passada, das duas aulas, eu sempre vou dar uma refrigerada porque ajuda. Teo, Deus, logia, ciência. Sistemática, porque ela sistematiza os assuntos de forma cronológica. Explicamos aqui o Lucas e Atos. Mesmo escritor, tá bom? Aí temos os textos de referência. Ele escrevendo para Teófilo, um grande homem ali, um aristocrata da época. Aí explicamos que toda teologia sistemática ela é tridimensional. Olha só, aí colocamos alguns gráficos aqui. O tabernáculo, o homem e os mundos. Então o homem ele é a alma que tem espírito, habita no corpo físico, Gênesis 2:7. Assim como o tabernáculo também é tridimensional. Onde que eu tenho o tabernáculo tridimensional? A partir de Êxodo capítulo 25 até Êxodo 40. Você vai fazer uma somatória ali. Explicamos sobre o altar de sacrifício, a pia, o candelabro, a mesa dos pães asmos, o altar de incenso e a arca da aliança. É difícil decorar esses desenhos, não? É difícil? Olha só, isso já está rápido para mim, ó. Então aqui, ó, o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Por exemplo, ali é o átrio e o pátio. O átrio é o pátio. Então aqui a nave é o lugar santo e o altar é o santíssimo. Tá vendo? Para você entender agora, ó, no átrio do tabernáculo, ó, você morre na cruz, tá vendo? É batizado na bacia. Então aceitei a Jesus, neguei o meu si mesmo, tomei a minha cruz e vou seguir, tá vendo? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá vendo? Então, eu sou a porta, tá vendo aí? Você não pode esquecer disso. E eu sou o caminho. Então quando ele diz que ele é a porta, olha só a porta aqui, tá? Então, ó, a porta tem 3 pilares aqui, tá? Ó. A porta do Pai, a porta do Filho e a porta do Espírito Santo. Temos 4 colunas aqui, tá vendo não? Olha só, Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos 5 colunas aqui, ó. Olha só, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá tudo aqui. É que eu não fiz as estacas enfincadas aqui em volta e as cordas que é lançada das estacas nos pilares, tá? Eu não fiz esse desenho, que tem um outro significado, tá? A metade da estaca enfincada é o Cristo sepultado. A metade dela para fora é o Cristo ressurreto, certo? Você aqui em pé, as estacas em pé aqui, as colunas em pé aqui, é você, certo? A corda lançada na estaca, seus pecados lançados em Cristo. É muito mais profundo o negócio. Então, morri para o mundo, aceitei Jesus, fui batizado, sou iluminado pelo Espírito Santo, participo da mesa do Senhor. Não posso participar da mesa do Senhor sem antes aceitar Jesus e ser batizado, tá? Participo da mesa do Senhor, me torno um adorador aqui e encontro com Deus aqui. Quando eu encontro com a arca, eu encontro real. Eu estou pronto para o ministério, para ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui dentro da arca tem o pote de maná, a vara de Arão e as 2 tábuas da lei. Por que 2? Representando o Antigo e Novo Testamento. Só representando, embora ali nas 2 estão os 10 mandamentos. Ok? Aí aqui, ó, mundo dos homens, regiões celestes, mundo de Deus. Continuando. Aí eu expliquei sobre a imagem, né? E disse Deus, façamos a imagem estava na mente de Deus. Aí Deus veio, fez a imagem de barro, soprou as narinas, lembra? O primeiro elemento, barro, o segundo elemento, sopro, o terceiro elemento, alma vivente, Gênesis 2:7. Tá bom? Quando o espermatozoide fecunda no óvulo, certo? Na hora é soprado o espírito, temos alma vivente. Então abortou, você já sabe. Aí eu vim explicando sobre a genealogia, que é um assunto que poucas pessoas divulgam, tá? A corretíssima aí é a de Lucas. Qualquer coisa está lá no YouTube, tá? Essa genealogia é complicado. Aí eu expliquei sobre a arca aqui, a largura, comprimento e altura. E a tampa do propiciatório, que ela só tem só largura e comprimento, não tem altura. Por quê? Porque Deus é altíssimo. A madeira é de acácia, cheia de nós, representando a nossa humanidade, ali, os nossos defeitos, vestido de glória. E agora eu vou explicar sobre o tempo e a eternidade, que eu não expliquei, né? O tempo e a eternidade. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1.
Deus, ele é o Pai da eternidade. Nós vivemos no tempo, correto? O homem vive na onde? No tempo. No tempo. E Deus, ele habita na onde? Na eternidade. Está vendo aí, não? O tempo tem passado. Perdão. Aqui o tempo. O tempo tem passado, tem presente, né? E tem o que mais? E a eternidade tem o era, o é da eternidade e o será da eternidade. O será, ou o há de vir, ou há de ser, tá? Será, ou há de vir, ou há de ser, eternidade. Deus, ele é muito, muito grande. Então Deus, ele não cabe no tempo, nem habita no tempo. Olha que Deus aqui, ó, tá vendo Deus aqui, ó? Meu Deus. Deus, ele é o Pai da eternidade. E dentro da eternidade ele criou o tempo. O tempo passou a existir em Gênesis 1:3. E ele vai acabar em Apocalipse 10:6, o tempo, o Cronos. Né? Nas pregações você já ouviu falar a palavra Cronos e a palavra Kairos? Não já ouviu falar? Kairos é o tempo de Deus, Kairos é a eternidade, Cronos vem de cronômetro. Né? Você não tem um cronômetro no teu relógio? Cronos vem de cronômetro. Então olha só, você vive no tempo ou na eternidade? No tempo. Então você está aqui no tempo, não está aqui no tempo? Você está no tempo. O tempo tem passado, presente e futuro. Lembra aquela história dos arminianos e dos calvinistas, que eles discutem demais, que Deus fez pessoas para lançar no fogo do inferno e pessoas para ser salva? Você já ouviu essa discussão já? Eu não vou entrar nesse assunto agora, que é um assunto que dá muita conversa e muito... Mas eu vou só dar uma relampeada para você ver, porque Deus, eles usam alguns textos assim, aos eleitos, aqueles que foram eleitos ainda antes da fundação do mundo. Então se tem esse texto que teve um povo eleito ainda antes da fundação do mundo, então Deus já salvou, já colocou pessoas no mundo para viver ainda antes que houvesse mundo. Deus já sabia, ou melhor dizendo, Deus já predestinou pessoas para ser salvas. E Deus predestinou pessoas para ser condenadas. Não, quando a pessoa ela vai por esse caminho, ela já começa a mostrar que ela não entende nada de tempo e eternidade. Porque Deus, ele se move na eternidade. Então, como Deus ele se move na eternidade, pastor Tiago? Ele te vê lá na Nova Jerusalém agora. Deus ele pode ir lá no será da eternidade. E lá no será da eternidade, ele já te vê você dentro da Nova Jerusalém. Entendeu? Você só está repetindo ou vivendo, você só está vivendo aqui no mundo o que para Deus já aconteceu. Porque Deus não é pego de surpresa. Por exemplo, nós vamos viver o amanhã ainda. Hoje é, que dia que é hoje da semana? Segunda? Nós vamos viver amanhã na terça-feira ainda, não é assim não? Deus não é pego de surpresa, Deus já está na quinta, na sexta-feira, Deus já está o ano que vem. Entendeu não? Deus ele se move na eternidade e o homem está preso no tempo. O homem vive o presente e lembra do passado. Exemplo, como que Deus perdoou você? Com base no seu futuro. E como que os homens perdoam você? Com base no seu passado. Hello? Os homens olham para você no seu presente e eles lembram de você com base no seu passado. Falam, rapaz, esse cara é crente, é pregador, ele está pregando para mim parar de beber e fumar, sendo que eu lembro dele bebendo e fumando. Ele está de gozação comigo? Não é assim? Por quê? Porque o homem perdoa você com base no seu passado. E agora Deus perdoa você com base no seu futuro, porque Ele acredita que você vai ser melhor amanhã. Entendeu? Então Deus já viu você, pastor Vinícius, Deus já viu você hoje, aqui sentado estudando a palavra. E quem lá no passado alguém olhasse para você sentado, jogando bola, né, falando palavrão, chutando, né, empurrando os meninos,
e alguém dissesse, não, daqui a um tempo o Vinícius vai ser pastor, ele vai estar sentado estudando, alguém ia dar risada, entendeu? Só que por que Deus salvou você? Porque ele acredita no seu futuro, com base no seu futuro ele te salvou. Entendeu agora não? De verdade? Como que eu sei disso? Olha só, Deus ele se move na eternidade. Deus ele vai no era da eternidade, ele vai no passado, ele vem aqui no era da eternidade, ele vai no futuro da eternidade. E a eternidade, olha só o tempo, tá vendo o tempo? Tá vendo o tempo aqui não? O tempo está da onde? Dentro da eternidade. Olha só o tempo, eu vou colocar o triângulozinho aqui dentro. Ó. Tá vendo? Então o tempo tem o que? Passado, que mais? Presente e futuro. E Deus, vindo aqui no da eternidade, olha só que nesse pedacinho, ele vai ver o seu passado, presente e futuro de uma só vez, como tudo se tivesse acontecido já. Pegou agora não? De verdade? Entendeu? Entendeu, pastor Vinícius? Irmã, entendeu? Então Deus perdoa nós baseado no nosso futuro, e o homem perdoa nós baseado no nosso passado. Então o nosso passado ele tem, quer dizer, o nosso tempo tem passado, presente e futuro, e a eternidade tem o era e o será. O tempo, ele passou a existir, ele passou a existir em Gênesis, capítulo 1, verso 3, em diante, e a eternidade, e deixará de ser tempo a partir de Apocalipse capítulo 10, verso 6, que é quando o anjo diz, não que no capítulo 11 já é eternidade, no capítulo 11 ainda é tempo, tá? Só que o anjo ele anuncia que não haverá mais tempo, não haverá mais demora. Vamos achar esse texto para vocês. Eu vou explicar para vocês, existe uma outra teologia por aí, que eles ensinam que o período da inocência de Adão, enquanto Adão não pecou, tudo era eternidade. Não sei se você já ouviu falar isso aí. Aí eles pegam aquele texto que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos é como se fosse um dia, tá? Só que aqui já está explicado esse resumo dessa história, desse texto, só para você entender. Então vamos lá que eu vou explicar para você. Quando tem o nascer do sol e o pôr do sol, isso está ligado à rotação e à translação da Terra. A translação é a Terra viajando em volta do Sol, e a rotação é ela girando em volta do seu próprio eixo. Então ela leva 365 dias, se não for ano bissexto, para girar em volta do Sol, do sistema solar. Você já sabe disso, aprendeu isso na escola. E agora a rotação dela, que é em volta do seu próprio eixo, é 24 horas para dar o seu... Então ela vai rodando e vai rodando em volta do Sol. Você já aprendeu isso na escola. Isso já é primário já. Então vai para Gênesis capítulo 1, verso 1, 2, 3. Vou explicar isso para vocês. Aí, a partir daí, eu já vou entrar já no conhecendo a Deus, já na matéria violenta. Eu preciso que todos estejam com a sua Bíblia na mão. Todos. Aí está escrito Gênesis ou está escrito Gênesis? Hã? Gênesis, rapaz, você é inteligente, hein? Porque você foi na escola, você aprendeu Gogu, não é não? Aprendeu ou não aprendeu? Então aí o que está escrito aí? Não, lembra que você aprendeu Gogu? Você não aprendeu Gogu na escola? Já Rujota. Já Juju, como é que é? Que é com O quê? Gênesis capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é assim, não? Como é que está nessa aqui? No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, quem é que criou? Deus criou os céus e a terra. Na sua, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está assim, não? Numa leitura rápida, para montar uma heresia, alguém criou Deus. Pegou ou não? Eu estou ensinando os erros, eu tenho que falar os erros.
Os pensamentos errados. Você está estudando teologia, poxa. Você pegou ou não? Já pegou de primeiro que eu quis falar? No princípio Deus criou os céus e a terra. Na sua tá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se não tivesse uma vírgula aí, entenderia mal. Entendeu ou não? Você entendeu? É só para você ver como que nasce as seitas e heresias em cima de erros. Entendeu? Mas vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então na palavra Deus, faça uma bolinha em volta, arrasta para fora, escreva assim, ancião de dias. Na palavra Deus, que eu vou mostrar aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo nos 3 versículos. Deus, você faça uma bolinha no Deus, arrasta para fora, escreva ancião de dias. Ancião de dias é o nome do Pai. Deus tem 70 nomes, o Espírito Santo tem 49 e Jesus 240. Vamos lá. Colocou ancião de dias? Agora coloca aí, coloca também agora, abre um pochete, coloca Pai e fecha o pochete. Então você quer saber que é o Pai. Colocou? Posso continuar? Então no princípio, o ancião de dias criou os céus e a terra, não é assim não? E disse o ancião, e a terra era sem forma, vazia, em trevas, em abismo. Verso 2, não está assim não? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, não está assim? Então o Espírito de Deus, coloca uma bolinha para o Espírito de Deus, arrasta para fora e coloca aí ES, que é Espírito Santo. Então já tem o Pai no verso 1 e agora tem o Espírito Santo no verso 2. Está vendo? No Espírito Santo você colocou ES de Espírito Santo? ES de Espírito Santo? Aquilo ali eu dava para colocar, já temos escrito aqui da nova aula do Senhor. Sim. ES de Espírito Santo. Aí no ES de Espírito Santo você coloca aí vínculo da paz. Ele era conhecido como vínculo da paz, tá? Um dos nomes do Espírito Santo, eu estou te dando aí. Então eu tenho o ancião de dias no verso 1 e eu tenho o vínculo da paz no verso 2. Por que vínculo da paz? Lembra que Jesus falou assim, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Lembra disso ou não? Porque alguém mantinha, como assim? Se ele estava na terra e o Pai estava no trono no céu. Quem é que mantinha a unidade? Quem é que fazia o vínculo dos dois? O Espírito Santo. Entendeu? Então, ó, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Lembra que Jesus falou assim, por que tu me pede, mostra-me o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Lembra disso? Marcou aí ou não? E agora eu tenho Jesus no verso 3. Então, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, o Pai. E a terra era sem forma, vazia, em trevas e abismo. Coloca colchete para sem forma, coloca colchete para vazio, coloca colchete para em trevas e coloca colchete para abismo. Coloca 4 colchetes nesse verso para vocês pregarem. Eu fui num congresso no sábado, só esse versículo aí eu já desci assim e os irmãos já chamou para pregar. Só nesse versículo aí, ó. Já deu a agenda já. Olha só. A terra era sem forma, 1. Vazio, 2. Em trevas, 3. E abismo, 4. Você é terra, sim ou não? Tu és pó. Então, a sua matéria, a condição primária da sua matéria, ela ficou, na sua primária, ela ficou sem forma, vazio, em trevas, em abismo. Ficou ou não ficou? Então, no máximo que você pode passar da sua vida é ficar sem forma, vazio, em trevas, em abismo. Só que tem uma notícia para te dar. O Espírito Santo é especialista em mover sobre aquilo que está sem forma, para dar forma, para preencher os vazios da sua alma, para tampar os buracos. Aí ou não? Para trazer luz às suas trevas. Glória a Deus. Para começar a criar aí nesse mundo teu. Tá vendo, pastor Tiago? As agendas aí, você manda isso aí. Você fala, vou falar um negócio que ninguém sabe aqui. Aí você manda isso aí. Entendeu? Pode falar que ninguém sabe. Deus me revelou, porque Deus está me usando para revelar para vocês. Entendeu? Pode falar assim, eu ensinei isso para vocês. Presbítero Alex, as agendas dele tá. O presbítero Alex tem um seminário também já. Onde que nós estamos mesmo? E aí, disse Deus o quê? O Pai. Eu preciso de uma luz aqui. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem foi que chegou aí? Jesus. Essa luz aí marca Jesus. E agora eu vou ter que provar que é Jesus agora, hein? Agora enroscou o negócio. Porque o sol e a lua e as estrelas serão criadas lá no verso 14 em diante. O 16.
No 16, não é? Em algumas Bíblias, no rodapé está dizendo assim, devido aos éteres do ar, então nas vibrações do ar tinha uma luz, mas não existia luz nenhuma, isso aí é porque eles não sabiam interpretar. Aí o cientista falou, não, é a partir do Big Bang. Teve uma luz chamada luz gama, que explodiu, por isso que iluminou, mas eu estou falando que essa luz é Jesus. Agora eu tenho que achar que é Jesus, não é verdade? Marcou aí a luz de Jesus? Vai para Gênesis. Você viu que caiu no C? Você não acredita. Vê o morcego voando rapidinho aqui, ó. Deixou cair e voltou para trás. Vai para João capítulo 1. Deixa marcando aí. Nós falamos que o quê? Que essa luz de Gênesis 1:3 é Jesus, sim ou não? Eu lembro que eu preguei essa mensagem sobre a luz, que é Jesus, lá na Madureira. Preguei. Eu estava no dia. Eu preguei na Madureira muitos anos atrás. Teve um irmão que chorou do começo ao final. Aquele dia eu estava com muita graça de Deus, estava descansado, sabe? João capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Encontrou ele ou não? De verdade? Deixa eu encostar aqui no pastor Vinícius. João capítulo 1. No princípio o quê? Parou. Volta para Gênesis. Deixa a mão marcando aí. O que nós acabamos de ler agora? Lá em João capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o que está em João? Vai em João lá. Opa, peraí. Então agora eu fiquei confuso. Qual o princípio que vem primeiro? Hã? Você soprou, né? Entendeu? Porque eu tenho dois no princípio. Então eu tenho um princípio cósmico de criação e eu tenho um princípio absoluto da eternidade. Então João, não no tempo da escrita, mas no tempo da história da eternidade. Entendeu? João é primeiro, porque no princípio era o verbo. Então o verbo é um dos nomes de Jesus. Você lembra que eu falei que tem 240 nomes? Eu já dei o primeiro nome lá em Gênesis, que é luz, e o segundo aí que eu estou dando para você, que é o verbo. Tá? Então no princípio era o verbo. Então existe um princípio da eternidade, antes do princípio do tempo, de Gênesis capítulo 1. Conseguiu entender ou não? Ou está sendo fumaça? Eu duvido que saiu fumaça aqui. Volta para João. No princípio era o verbo. E o verbo que estava com Deus. Então olha só, como que o verbo estava com Deus, sendo que quem estava com Deus lá era o Espírito Santo no verso 2? É porque ele está falando do verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Era o verbo que chegou para iluminar tudo. Pegou? Continua. E o verbo estava com Deus. Isso. E o verbo era Deus. E o verbo também ele era Deus também. Olha só. Aí continua para você ver. Ele estava no princípio com Deus. Agora marca aí, ó. Ele estava no princípio com... Agora, então eu tenho no princípio verso 1 e eu tenho ele estava no princípio verso 2. O verso 2 equivale a Gênesis capítulo 1. Entendeu não? Ele estava lá com Jesus. Ele estava com o Pai. Isso, aí ele estava em Gênesis, não está aí? Tá vendo? Você está com a Bíblia já. Entendeu, né? Aí você tem que ir com essas Bíblias aqui com canivetinho. Aí você vai com os motos serra aqui, entendeu? Aí você lê no canivetinho. Aí eles não vão saber. Estou dando um pulo do gato. Ó. Você leu no canivetinho, você fala, na sua tá assim. Mas só que ele estava no Gênesis, você não fala nada. Quando levantar um cabeção lá, porque vai levantar, não vai discutir com você. Aí você fala para ele, ó, vou falar para você, mas eu estou tendo muita dó de você. Aí você lê para ele no original, entendeu? Eu já tinha lido esse texto, mas eu não tinha compreendido. Esse daqui está se referindo no Gênesis. Ué. Tá vendo? Ensina a tua esposa aí. Então vocês precisam de pegar uma Bíblia dessa. Você entendeu? Esse que é o... Por isso que o pessoal fica doido comigo aí. Por quê? Porque eu tenho duas, três versões. Eu tenho essa aqui, ó. Tá vendo essa aqui, ó? Essa aqui custa R$70, irmãos. Consegui R$70. Então você vai ensinar nessa. Que todo mundo tem na mão. Entendeu, né? Aí a hora que alguém... Porque sempre vai levantar. Porque levantou com Jesus. Sempre levantava um para bater de frente. Entendeu? Levantou para bater de frente. Se finge que você não sabe mais ainda. Deixa
ele vira um balai de gato. Lá na frente, você vai vir com a resposta verdadeira para ele. Aí ele vai falar, meu Deus do céu, eu não sabia disso aí. Tem uma ordem cronológica no caso, que é uma coisa difícil de ler. Ela começa no João, aí ela vem pro Gênesis, depois entra numa parte de Jó. Exatamente, então ela está na cronologia correta. Onde nós estamos? É o 2, né? Então nós falamos que Jesus é a luz lá, não falamos? Então já começamos a desconfiar. Olha só, irmãos, um pastor amigo meu, eu tinha acabado de ensinar isso para ele. Um pastor amigo meu. Aí ele foi no congresso, numa cidade aqui perto. Tem um pregador também de agenda daqui de Votuporanga, que tem agenda aberta também, para cima e para baixo aí. Ele foi lá e pregou que a luz de Gênesis 1:3, aquela luz era Satanás, era o luzeiro, era o Lúcifer. Meu Deus do céu! O pastor quase que pediu para desligar a mesa de som. Deu tremelique nele em cima do altar. Ele chamou Jesus de Satanás do começo ao final da mensagem, pastor. É mole? Esse foi profundo. Não foi, tô falando do seu aí. E olha só o João. Como que a luz é Satanás? Deus viu que a luz era boa. Então, porque aí ele fala que Satanás era bom. Não, você viu? A mensagem foi até bonita, porque o cara começa a puxar, entendeu, né? Puxar as histórias. Aí vai quem não tem conhecimento, aí engole. É só virar aquilo letra na mensagem. Entendeu? É igual aquela mensagem que o Marcos, ele já até se retratou, porque ele é humilde, o pastor Marcos Feliciano. Aquela mensagem que ele pregou em 2001 nos Gideões, que Satanás bateu na terra, tirou a terra de órbita e congelou os dinossauros. A terra ficou sem forma, vazia, em trevas e abismo. Porque Deus não cria nada sem forma, vazia, em trevas e abismo. Entendeu não? Aí foi o maior sucesso, e um monte de gente repetiu. Aí eu fui no congresso em 2002, eu fui no congresso aqui na estação, aqui, aí o cara repetiu a mensagem. Eu falei, eu sei porque eu assisti a fita. Falei, olha, mensagem, copiou o pessoal e embora carregado essa mensagem. Mas por quê? Porque era sem forma, vazia, em trevas e abismo. Quando Deus criou o mundo, você que é mulher, é dentro de vocês, o que Deus fez no tempo e na eternidade, Deus fez dentro da mulher. Certo? Nós não somos o pó, a terra. Certo? Então, o espermatozoide fecunda no óvulo, ele está sem forma, 1. Ele caiu dentro de um vazio, 2. Está em trevas, 3. E abismos, buracos, 4. E ele está no meio das águas da placenta, 5. Entendeu? Está tudo lá dentro. O que acontece no ventre de uma mulher é o que aconteceu no início da criação. Entendeu? Aí Deus foi trabalhando. Por quê? Sem forma vazia. Aí depois Deus trouxe a luz, Deus foi criando. Mas então quando é que morreu o dinossauro? Porque a história, que eles contam paralelo, encaixa. Que a terra tirou a terra de órbita, congelou a terra, morreu os dinossauros. O pessoal falou, morreu, deu certo, não é? Só que eu tenho que explicar aquela aula de criação. Que os dinossauros morreram após o dilúvio. Nós perdemos 30% da nossa fauna. Nós perdemos 30%. Lembra que aqui no Brasil começou a entrar em extinção o mico-leão dourado? Quem lembra disso aí? Lembra quando nós estudávamos em 1994, o tucano estava entrando em extinção? Entendeu? O tucano estava entrando em extinção. Aí, aquele bicho preguiça ia entrar em extinção. O panda, nós tínhamos acho que 50 pandas lá na China. Foi até matéria de jornal, quando nascia, cada panda que nascia aparecia no Jornal Nacional, no Jornal Hoje. Porque ia entrar em extinção. Porque os casais que foram colocados na arca, dos animais impuros, eram 2 casais. Dos animais limpos, eram 7 casais. Lembra disso aí ou não? Só para você ter uma noção, tanto que as pessoas não sabem, que a arca ela tinha 160 metros por uns 25, estou dando números redondos, viu? De 25 a 30 metros de largura por 150 metros de comprimento, certo? E acho que 3 andares, esses 3 andares equivalendo também ao mundo dos homens, regiões celestiais e o mundo de Deus. 3 andares. Como que caberia todos os animais na face da terra nesse barco? Alguém falaria que era mentira? Por isso que vocês vieram aqui nessa noite para estudar, você que está acompanhando para estudar, para você aprender a falar a verdade, para ninguém desfazer da nossa fé. Ele fala que os crentes é doido. Entendeu? Eles falam assim, como que caberia 2 hipopótamos, 2 rinocerontes, 2 elefantes, 2 girafas, 2 búfalos? Se os búfalos são animais limpos, seriam 14 búfalos. Seria 14 hipopótamos. E aí? 14 rinocerontes, porque são 7 de cada, 7 machos, 7 fêmeas. Não caberia.
7 leões, 7 onças. Caberia? Não caberia. 150 metros. Você sabe o que é 150 metros, gente? 150 metros é um quarteirão. Hã? Como é que ia caber todos os animais, as aves, os répteis, o mundo inteiro? Não caberia. Como você vai explicar isso, pastor Vinícius? E agora? Hã? Você quer saber ou não quer saber? O senhor não falou isso uma vez. Então fica quieto. Vocês querem saber disso ou não quer saber? Como que coube? Ah, você não quer saber, senão eu vou falar. Ah, tá, então eu vou falar. Ele colocou de filhotinhos, pastor. Entendeu? Ele pegou de filhotinho. Agora ficou mais fácil? Resolveu? Porque nós temos na nossa casa, não sei se tem na sua casa, na casa da minha avó, tem o quadro da arca. Da arca de Noé. Tem aquele, inclusive, olha, foi Deus que me fez lembrar, vou pedir aquele quadro para eles. Aquele quadro da arca de Noé e uma. Você já viu já? E um monte de animal vindo e entrando na arca. Assim, quem já viu esse quadro? Já viu aquele quadro antigo católico da arca de Noé? Um monte de animal entrando, aquela fila de animais entrando. Aí nós fomos ensinados dessa maneira. Aí você vai fazer as contas, não cabe. Aí você começa a naufragar na fé. Aí vem os céticos e fala que nós estamos errados. E o cara prova em números e letras que nós estamos errados. Aí você vai falar o que pro cara? Entendeu? Então, Noé pegou de filhotinhos. Quando ele saiu, ele foi tratando de todos os animais, Aí quando ele saiu, soltou todos os filhotinhos. Só que teve muitos que não sobreviveram. Ok? Então eu tenho que explicar sobre as calotas polares, por que os arqueólogos acham ossadas e ossadas quando eles vão cavar, fazer escavações, acham ossada de dinossauros. Muitos morreram no dilúvio. Tá? Mas você vai gastar tempo, que é aula de criação, nós não estamos na aula de criação. Então volta para João capítulo 1. Mas já deu para você sentir já, mais ou menos, né? Você viu como é que é importante estudar? Onde nós estamos? João o quê? 2. Onde que está aí, pastor? Estava no princípio com Deus. Todas as coisas. Olha só. O verso 3. Todas as coisas foram o quê? Feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito, o quê? Então sem Ele não tinha jeito de fazer nada, porque Ele tinha que vir para iluminar o mundo ali. Continuando, porque Deus não trabalha em trevas, Deus não trabalha na luz. Nele estava a vida, e a vida era o quê? Marca aí, luz, começou a aparecer o nome luz aí. Ele era o quê? A luz dos homens. Continuando. E a luz fez o quê? Marca aí Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz e houve luz, e a luz resplandeceu nas trevas. E as trevas não compreendeu. Aí vai falando, houve um homem nos dias de João. Quer dizer, houve um homem, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí. O verso de número, que eu parei aí agora. O verso de número 6, ó. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Esse João não é o mesmo João que você está lendo, tá? O João que você está lendo é João Batista, o João Evangelista que escreveu. E esse João aqui é o João Batista. Verso 7. E este veio para testemunho, para que testificasse do quê? Da luz, marca aí. Essa luz aí, que é Jesus. Para que todos crescem por ele. Não era ele quem? João. Não era o João a luz, mas veio para que desse testemunho da luz. Que luz que é essa? A luz de Gênesis 1:3. O verso número 9. Ali estava o quê? Aí pronto. Com a bolinha e arrasta para fora aí. Ali estava a luz verdadeira. Marca a bolinha para a luz verdadeira, arrasta para fora, escreva Gênesis 1:3. É o João, o livro é do João Evangelista, mas esse nome de João que está aparecendo no texto é o João Batista.
Então Jesus ele é a luz em Gênesis, tá vendo? E ele é a luz também em Apocalipse. Vamos ver agora? Vamos lá, vamos colocar mais um texto aí? Vai para Apocalipse, capítulo de número 21. Quando Jesus disse assim, ó, eu sou a luz do mundo, lembra que quando ele disse isso na sinagoga? Quando ele disse assim, eu sou a luz do mundo, quando ele falou isso aí, o pessoal queria pegar ele e matá-lo. Porque os fariseus entenderam na hora que ele estava falando. Entendeu? Quando ele disse, eu sou a luz do mundo, os fariseus entenderam na hora que ele estava falando que ele era a luz de Gênesis 1:3. Você está doido? Qual que é o texto que eu falei para vocês abrirem? O verso 22, Apocalipse 21, 22. E nela não vi templo. Quem encontrou, diga amém. E nela, na cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita do quê? Que é a Nova Jerusalém, de sol nem da lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro, que é Jesus, o que ele é aí? O Cordeiro que é Jesus, o que ele é? A lâmpada. E uma lâmpada produz o quê? Luz. Tá vendo? Acabou, rapaz. Como é que alguém vai querer discutir isso com você? Não vai sobrar para ninguém, você vai arrebentar com a pessoa. Lógico que eu não preciso você fazer isso. Tá? Eu não gosto de você. É só para você saber. Tem verdades que você tem que saber, fica dentro. Então lá na Nova Jerusalém não vai haver noite. Vai, a luz é o Cordeiro. Não, noite. À noite, não. Vai ser dia. Porque ela vai entrar para a eternidade também. Não necessitará de noite, que não vai dormir. Entendeu? Quando entrar para a eternidade, você vai comer? Vai comer. Essa é a pergunta. Muita gente faz assim, não Mas vai ficar para sempre lá na eternidade? Aí a Nova Jerusalém ela vai descer e vai assumir o lugar do sol, da lua e das estrelas aqui nesse mundo. Esse mundo vai entrar para a eternidade. Porque tem aquela passagem que Deus fala isso, faço novos céus, novos terras. Isso. Aqui vai ser uma nova terra, certo? Os elementos se fundirão. Então o Brasil, os países guatemalteco, que está acima de nós aqui, ali depois o México, Estados Unidos, Canadá em cima, lá em cima vai se encaixar com a Europa e aqui embaixo vai se encaixar com a África. Vai ser igual a no princípio. Isso, que é a Pangeia, que é um continente só, certo? Vai voltar a ser um continente só. Aí não vai ter nem sol nem lua. As nações andarão à luz da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém que vai iluminar o mundo. Só que aí tudo será eternidade. Vai deixar de existir tempo, tudo será eternidade. A gente vai ter tempo até no milênio só. No milênio ainda é mais 1000 anos aí, depois tudo volta a ser eternidade. Tá? Vamos ver essa parte. Vamos ver essa parte que eu ia falar Betiel. Falou. Olha só. Então, e as nações, olha aí, ó. Então o cordeiro é só a lâmpada, não é assim não? Nós acabamos no verso 23, né? 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Tá? E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Marca esse texto. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Quando você lê Isaías 60, você vai ver que as nações do mundo inteiro trazendo os dízimos para Israel. Então você já viu aí que o mundo inteiro será iluminado pela Nova Jerusalém. Agora volta para... peraí, eu tenho que explicar essa parte aqui agora para vocês. Quanto tempo já foi de aula, irmã? (39) Tá. Posso continuar ou não? Apocalipse, já que você está em Apocalipse, então acabamos de ver agora que no princípio criou Deus, é o Pai.
os céus e a terra era sem forma, vazia, em trevas e abismo. E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, aí o Espírito Santo, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Né? Aí vamos ver que luz que é essa, porque olha no verso 16, vai lá para Gênesis. Vai lá para Gênesis, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Aí você vai ver que temos aí disse Deus, haja luz, e houve luz, né? Não é assim? O verso 3. O verso 4. E viu Deus que a luz era boa. Não é assim, não? E foi o que? Tarde e manhã, dia seguinte. Não está assim, não? Faltando coisa aí, então. Tá faltando muita coisa aí, ué. Tarde e manhã, o dia seguinte. Tá faltando noite aí. Seria tarde, noite e manhã, o dia seguinte, não é? Só para você entender. Que dia que é hoje da semana? Segunda-feira, na tua cabeça. Com todo respeito, não tô lembrado não. Na tua cabeça, na minha cabeça, por causa do relógio e do calendário gregoriano. Porque para Deus ia falar com Adão na viração do dia, sim ou não? Era de tardezinha, não era assim? Você não aprendeu isso corretamente? Então Deus vinha para falar com Adão que hora? 6 horas da tarde. Enquanto Adão não pecou, Adão não sabia o que era noite. Pastor Vinícius. Adão nunca tinha passado uma noite sozinho. Ou sozinho. Adão nunca viveu uma noite. Ele não sabia o que era noite. Entendeu? Foi tarde de manhã o dia seguinte. Tarde de manhã o dia seguinte. Tarde de manhã o dia seguinte. O dia que ele pecou, a lâmpada do corpo dele apagou. Destituído da glória ele foi. O que é a glória? Ele é o primeiro Adão. O primeiro Adão é o tipo de Cristo, o primeiro Adão. Mas quando ele peca, a lâmpada, ele era uma lâmpada, a luz do corpo dele apagou. Entendeu? Lembra quando Moisés e Elias apareceram no monte, no monte da transfiguração? Eles apareceram brilhando, não apareceu brilhando não? Lembra quando Moisés subiu para o monte também em Êxodo? Ele voltou brilhando, não voltou brilhando? O rosto brilhando? Lembra que o rosto de Jesus transfigurou também brilhava? Lembra disso aí ou não? Você já foi para o monte, o chão brilhou? Quem já foi no monte, o chão brilhou, acendeu? A glória de Deus encheu aquele lugar, o chão acendeu. Lembra disso aí ou não? Então Adão, antes dele pecar, o corpo dele inteiro era aceso, como uma lâmpada. Quando Jesus veio e falou, vós sois a luz do mundo, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, passou mal. Pegou essa parte? De verdade, está entendendo? Olha o que eu estou falando para vocês, hein? Quando ele disse, vós sois a luz do mundo, lá em Apocalipse, em Daniel capítulo 11, capítulo 12, lá mostra que nós vamos brilhar como as estrelas. Paulo falou a diferença entre astros e astros. Um vai ter a glória do sol, outro da lua, outro das estrelas. Vamos brilhar, vamos voltar a ter o que Adão perdeu. Entendeu agora ou não? Então antes de Adão pecar, ele brilhava. Então antes dele pecar, só tarde e manhã. A hora que ele ia ficar de noite, ele acendia. Quando ele pecou, pastor Vinícius, Deus falou, vou ter que vestir você, rapaz, porque você não vai aguentar passar a noite sozinho. Eu vou ter que ir embora. Deus matou um cordeiro, que era um tipo de Cristo, vestiu Adão, a primeira noite, ficou com medo. Você não leu direito. Falei alguma besteira, não? Tipo assim, ele chegava, como Deus aparecia para ele, então ele brilhava. Sem Deus aparecer para ele já brilhava. Acabei de ler para você uma lâmpada. Onde tem uma lâmpada apagada aqui? Eu não estou vendo uma lâmpada apagada. A lâmpada, olha ali, só para nós entender. Está vendo aquela lâmpada de emergência ali? Ó? Ali é uma lâmpada. Só uma lâmpada, certo? Quando ela estiver ligado ao lugar original dela, o que vai acontecer com ela? Ela vai produzir alguma coisa. O que ela vai produzir? Luz. A luz, entendeu? Então quando Adão estava ligado com Deus, ele produzia o que? Luz. Quando você está ligado com Deus, você é luz, entendeu? Quem está lá fora, o ímpio lá fora, é uma lâmpada apagada. Está fora do soquete. Entendeu? É uma mensagem, cara.
Pegou? Você tem que pregar isso aí. Vocês pregam isso aí, rapaz. Vocês têm que falar, gente, hoje vocês vão sair daqui, vocês vão falar de onde que tirou isso aqui. Vocês vão me chamar de doido, mas eu garanto que está escrito na Bíblia. Não vou dar os textos, porque não dá tempo. Você dá tudo isso aí, você fala falando tudo isso aí. Aí você vai embora. Na primeira noite vai te chamar você de herege. Não tem importância. Entendeu? Esse é o segredo aí. É. O presbítero Alex acabou de fazer a FATEC, foi estudar comigo. No primeiro dia já começou a ir pro banheiro, já dava diarreia, né? Não queria falar, não deixava. Começar a fazer as perguntas, ele vai atrapalhar a aula, né? Não concluiu o assunto ainda. Brincadeira. Mas pegou agora? Muito fácil, né? Não é fácil? Agora você não falta mais, né, pastor Diago? Porque não, a gente vai aprender um negócio desse agora. Pelo amor de Deus. Você não sabia disso, né, presbítero Alex? O presbítero Alex, cada aula que ele vem, é a mesma aula. Isso é uma coisa nova, né? O pastor Lucas Souza falou, rapaz, não tem jeito. Aonde nós estamos? Onde nós estamos mesmo? Gênesis 16. Ah, tá, foi tarde de manhã, eu tenho que explicar para vocês. Então o dia para Deus começa às 6 horas. Tá? Para você ver, vai no YouTube, procura o pessoal explicando que Jesus ele ficou 3 dias morto e ressuscitou. Eles não sabem explicar isso. Eu tenho pena deles. Eles falam, peraí, se Jesus disse que ele ficaria morto 3 dias, né? Depois ele ressuscitar, então se ele ressuscitou no domingo, então ele teve que morrer na quinta, né? Quinta, sexta e sábado e ressuscitou no domingo, não era assim, não? Aí vem aquela confusão, eles ensinam tudo errado. Porque eles não têm conhecimento, a Bíblia está dizendo. Se você é um policial e você tem que registrar uma morte, você registrou uma morte de um acidente às 11 horas e 45 minutos, 11h45 da noite, hoje, 11h45, fulano de tal morreu. Você vai lá e atesta e já emite aquele papel da morte. Como é que é o nome daquele papel lá? Certidão de morte lá? Certidão de óbito. O fulano de tal morreu na segunda-feira, dia 17, é isso? Hoje? Dia 19/2/2024, às 23 horas e 45 minutos. Não é assim? 23 horas e 45 minutos. Passou 20 minutos. Vai dar meia-noite e 5, né? Pô, que dia que fulano morreu? Ô, seu policial, que dia que esse rapaz morreu? Se ele falar ontem, tá errado? Tá errado? Entendeu? Por quê? Porque está registrado como que funciona, com base em calendários. Entendeu? Ele morreu ontem. Por que ontem? Mas passou só 5 minutos do outro dia. Para 20 minutos quando morreu. Entendeu ou não? Então que dia que Jesus morreu? Sexta-feira. Sexta-feira ele morreu. Se ele morreu sexta-feira, como é que vai dar 3 dias? Não está escrito que ele ressuscitaria depois de 3 dias. Isso não está escrito na Bíblia, pastor. Que Jesus ressuscitaria depois de 3 dias. Está dizendo que ele ressuscitaria ao terceiro dia, não depois de 3 dias. E o pessoal está falando no altar que Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Está ao terceiro dia. No terceiro dia, ele morreu na sexta-feira. Que hora que foi a crucificação? Ó, do meio-dia até as 3 horas, houve o quê? Trevas. Do meio-dia até as 3 horas. Às 3 horas ele disse, Pai, o meu espírito me entrega a ti. Lembra disso aí? Então, aí ele morreu 3 horas da tarde. Das 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde, com base agora nesse calendário, ainda era sexta-feira. Ainda era sexta-feira. Das 6 horas da tarde da sexta-feira nossa até as 6 horas da tarde do sábado, ia dar 24 horas, ia dar o sábado. 6 horas do sábado no outro dia, 6 e 1 já era domingo. Pegou ou não? Então ele ficou 3 dias morto da sexta-feira, perdão, 3 dias morto. 3 horas morto da sexta-feira, ficou 24 horas morto do sábado, aí entrou-se para o domingo, na madrugada ele ressuscitou. Ao terceiro dia, não depois de 3 dias. Por quê? A pessoa tem que ler com a caneta e marcando devagarzinho. Opa, aqui, lê em voz alta, para você ver, dá toda a diferença. Igual nós estamos lendo aí, ó. Você viu que eu estou lendo um pedacinho, paro, leio um pedacinho, paro. Não, você não pega. Você viu a diferença? Agora puxa na internet para você ver. Uns da quinta-feira, outros falam que ele ressuscitou na segunda, rapaz. É cada coisa. E gente de nome. E gente gabaritada. Você fala, rapaz do céu. Ele falou, é verdade, porque ele tem não sei quantos mil seguidores. Então, uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade.
Agora como é que nós vamos desfazer isso aí? Ninguém conhece nós, entendeu? Nós não tem voz, vai olhar para nós esses nanicos aí, não sabe de nada. Entendeu? Posso continuar agora? Onde nós estamos? Foi tarde e manhã. Então tarde e manhã. Foi ou não foi? Continuando. Primeiro dia. Vontade de dar uma aula de criação aqui. O que está no verso 14? E disse Deus, verso 14. Haja luminares. O verso 14. O verso 13. Ou o verso 12. Não sei. O verso 11 está. Produz a terra erva verde? Meu Deus. Vou falar isso. Pode falar? Vou falar. Vou falar. Quem está no verso número 11? E disse Deus, produz o quê? No verso 11, o que está no verso 12? Tá? Vocês estão olhando lá, está no telão, não está? Então no verso 11, produz a terra erva verde. E no verso 12, a terra o quê? E se eu falar para você que não produziu? E o pastor Tiago? Não produziu. Você acabou de ler que lá produziu. Quando foi? Não está escrito lá que produziu? Olha só como é que nós temos que entender a palavra. Está escrito que produziu. Eu vim agora falei que não produziu nada. Igual você aprendeu que nos dias de Noé não chovia. Ó, a maior besteira do mundo, rapaz. Chovia demais nos dias de Noé. Isso foi falando de geração em geração. Eu agora vou ter que consertar tudo isso aqui para você agora. Capítulo 2. De Gênesis, capítulo 2. Vai no capítulo 2 lá, irmão. Você leu que no verso 11 produziu, no verso 11 Deus falou para produzir, no verso 12 produziu, não foi? Aí eu vim e falei que não produziu. Vai no verso 4. Ó, estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, ponto e vírgula, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Próximo versículo. Ó. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e você acabou de ler que produziu, rapaz? Eu falei para você que não produziu? E agora? Pastor Vinícius, vai querer vir para cima? Você viu? Por que não produziu? Aí mistura toda aquela história que falaram que não chovia, que Noé veio falando, né, que vai vir um dilúvio. O pessoal não acreditou na mensagem dele porque ele pregou que ia chover e nunca tinha chovido. Não é assim? Não aprendeu, pastor Tiago? Não aprendeu isso aí, moço? Entendeu? Eles não acreditaram porque ele falou que ia ter um dilúvio. Entendeu? Aí no dilúvio ninguém acreditou, mas chover, chovia. E olha só o que vai acontecer lá, ó. E toda a planta do campo, tá vendo? Que ainda não estava na terra. Agora imagina um peloto de terra, você que conhece de geografia de terreno. Se você tiver um terreno, se você entende de roça, todo avermelhado, sem uma grama, sem uma curva de nível, se chover, vai estragar o solo, vai arrebentar com tudo. Vai ou não vai? Então, o que Deus vai ter que mandar primeiro? Só um vapor para regar a terra, até a erva crescer. Depois que a erva crescer, vai chover. Você sabe disso? Para ir no terreno na terra vermelha e dá-lhe chuva em cima igual deu agora de tarde, você vê. Você vai ter que mexer na terra de novo. Olha lá o que está dizendo, ó. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, vírgula, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Isso acabou de ler que brotou, rapaz. Eu falei que não brotou. Não brotava. Por que não brotava? Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então enquanto estava um peloto vermelho, olha só, ó, e não havia homem para lavrar a terra. Então enquanto estava um peloto vermelho e não tinha homem, o Adão ainda não tinha sido feito, certo? E não tinha ainda grama na terra, não tinha grama na terra ainda, não tinha nada. Deus não deixou chover. Próximo verso, olha só. O que aconteceu, ó? Um vapor, porém, subia da terra e regava a terra estava pelada. Agora entendeu? Hã? Não entendi. Era só um vapor só para regar. Só para regar, para mantê-la úmida. Entendeu? E está aí. O texto está aí e está gritante. Entendeu? Só que o que nós faz? Na leitura, nós engata a primeira, segunda, terceira, quarta, uma quinta. Eu quero acabar o livro de Gênesis logo. Manda uma quinta aí, ó, na leitura, ó.
Estoura o pau. Olha só tanto de coisa que nós pulou. Tá vendo? A hora que eles estão fazendo a rodovia, a estrada, a hora que eles cortam os barrancos. Cortou o barranco, urgente. O que tem que fazer? Chamar os caras da grama, encher de grama. Por quê? Se tiver som sereno de manhã cedo, beleza. Se for na época da chuva, tem que jogar grama urgente, que senão vai desbarrancar, vai estragar todo o serviço que foi feito. Será que é difícil de entender isso? Então, enquanto não nasceu erva, enquanto não tinha homem para lavrar, a terra estava pelada. Só para você entender, estava nua. Então Deus só mandava o quê? Um vapor para regar. Era um deserto total. Por isso que ela estava aí nessa Bíblia, agora eu vou já ajudar vocês. Nessa Bíblia estava informe, ela estava sendo formada, não está assim? A terra era informe e vazia, no Gênesis 1, 2. Gênesis 1, 2. Quanto tempo deu já? 50. Uma pausa para o café. Pode dar um. Irmão, quer alguém?